A notícia analisada com seriedade, técnica e isenção. O Relato do Fato. Seu programa de economia, política e fato social com Orígenes Martins. Todos os dias, às 10h30 da manhã. Aqui na sua web rádio Vozes da Amazônia. Olá, amigos. Orígenes Martins e o programa O Relato do Fato, na nossa web rádio Vozes da Amazônia. Lembrando sempre que diariamente estamos aqui com vocês e no final de semana temos a reprise aos sábados e domingos. Nosso apoio é de Mayra Castro, como cerimonial e eventos, e temos o apoio técnico do nosso diretor de produção, Ivan Arruda. Pedimos sempre que vocês nos acompanhem nas redes sociais, curtindo, fazendo comentários, críticas, e sugerindo temas para que a gente possa interagir e fazer os comentários dentro dos interesses de nossos colaboradores. Hoje, por exemplo, vamos falar de um tema eminentemente econômico, porém de grande interesse para uma boa parcela da população. Tivemos aí o anúncio da taxa de março do IGPM, que ficou em 2,94%. E o acumulado dos últimos 12 meses chegou em 31,1%. Por que eu estou trazendo esses dados para vocês? Em primeiro lugar, o que é o IGPM? Índice Geral de Preço de Mercado. Nós, de vez em quando, nos deparamos com vários índices, principalmente IPC, IPCA, que são os índices que medem a inflação, índices utilizados para correção do salário mínimo. Esses índices, às vezes, confundem muito a cabeça de muita gente. E, em particular, o que eu estou conversando com vocês, o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, ele passou a ter uma importância muito grande para uma fatia da população, que é aquele setor de pessoas que dependem de aluguel, pois esse índice passou a ser utilizado nos contratos de aluguel como fator de revalidação dos contratos, de correção dos contratos. Durante muito tempo se usou os índices de inflação, se usou taxa Selic e outros, se chegou a usar até os índices da caderneta de poupança, mas o IGPM ele se firmou como o índice para a correção dos contratos de aluguel. E aí, veja bem, no momento em que nós temos o último mês agora, o mês de março, com 2,94%, tendo um acumulado de 31,1%, só para se ter uma ideia, eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém que tenha um contrato de aluguel
vencendo este mês e tenha que renovar este contrato de aluguel baseado no IGPM. Dando um exemplo assim bem simples, o aluguel de R$ 1.500 chega com o seu inquilino, vai fazer a correção e aí ele tem que usar esse índice, ele vai ter que multiplicar por 1,3110 e o aluguel passaria para R$ 1.960,50. É onde nós temos aí um dos grandes absurdos. O aluguel vai passar a ser reajustado pelo IGPM em 31,1% quando o salário, se fosse corrigido pela inflação, não chegaria a 5%. Por sinal, as correções de salário mínimo, e que essa correção acaba sendo utilizada para as correções dos outros salários, são correções que são baseadas nos outros índices, IPCs, IPCAs, etc., estão bem abaixo desse índice IGPM, que é o índice de mercado, que abrange fatores que têm atualmente variações muito maiores por englobarem produtos e setores que são muito mais difíceis de controlar por parte do governo do que preços de produtos mais domésticos, eu diria. E um dos principais fatores, um dos principais setores que influencia esse GPM é a questão do câmbio. Atualmente, principalmente com a questão da pandemia, a nossa moeda perdeu e muito o seu poder de compra. As dívidas públicas que se tornaram obrigatórias por conta da pandemia e mais outros problemas aí que não cabe aqui a gente discutir, de má gestão pública, de desvios e outras coisas mais, acabaram por provocar uma desvalorização da nossa moeda, o que tornou essa diferença entre o real e o dólar uma coisa absurda e influenciou de maneira ruim para nós esse GPM. Mercado é uma coisa que, quando você tem variações altas, favorece bastante a um grupo restrito, principalmente exportadores, porém castiga e muito a um grande grupo que são aqueles assalariados ou até mesmo aqueles que nem renda têm, como hoje nós temos mais de 35 milhões de pessoas no nosso país. Está sendo necessário uma reengenharia econômica no Brasil. Precisa-se de uma visão onde os egos políticos sejam colocados de lado, o que está muito difícil acontecer nessa estrutura que nós temos atualmente, para se pensar numa reestruturação macroeconômica dentro do nosso país. Eu não
me canso de lembrar as pessoas que deveriam estudar com profundidade a verdadeira situação de como aconteceu o plano real. Mas a história verdadeira, quando o Brasil tinha 2.750% de inflação anual e já havia acumulado em 20 anos 1 quatrilhão% de inflação. As instituições internacionais financeiras, inclusive o FMI, chegavam a dizer que era improvável resolver a situação econômica do Brasil. Mas, num lance de bastante coragem, o presidente Itamar Franco juntou uma equipe, deu condições para essa equipe e economistas altamente qualificados conseguiram reverter a situação do Brasil, deixando o país numa situação mais do que excelente, que depois foi dilapidada novamente. Não podemos ficar brincando com essa situação, mas não podemos ficar simplesmente aplaudindo ou chorando sobre esse leite derramado. Temos que agir. Atualmente, já que estamos falando do IGPM, alguma coisa precisa ser feita. Ou muda o índice, ou se muda a forma de tratar o aluguel e se aproveita a situação em que chegou o IGPM para se ver quais são os fatores que levaram a esse nível, para entender o que se precisa fazer para corrigir e não deixar chegar tantas vezes a níveis tão altos. Afinal de contas, a nossa população, além do sofrimento que já está passando pelo vírus, está sofrendo demais pelo aspecto econômico e social. E, infelizmente, passando por um sistema político que não tem a menor condescendência com o povo. Afinal, com tantos benefícios, ligar para o povo para quê? Um povo que não tem o que comer, com deputados e senadores ganhando mais de 100 mil, 150 mil por mês, com o que eles vão se preocupar? Fica difícil. Muito difícil mesmo. É muita hipocrisia dessa turma que ainda se diz representante do povo e não é capaz de pensar nem em cortar, nem diminuir seus próprios benefícios em favor daqueles que eles dizem representar. Pelo contrário, muitas vezes só complicam e pioram a situação. A notícia analisada com seriedade, técnica e isenção. O Relato do Fato. Seu programa de economia, política e fato social com Orígenes Martins. Todos os dias, às 10h30 da manhã. Aqui na sua web rádio Vozes da Amazônia.